principalmente nas grandes capitais, ainda no interior isso é um pouco melhor, mas nas capitais, grandes centros, o médico vive de convênio. O convênio paga R$40, tem convênios que pagam R$16 a consulta. Em cidade grande, eu morava em Porto Alegre, assim, eu sou gaúcho, todos sabem, e eu me submetia e atendi por um tempo no Ubra Saúde por R$16 a consulta. Por que eu vim para o interior? Por causa disso. Assim, a desvalorização, a grande quantidade de médicos, eu tive que buscar uma realidade diferente. Então, assim, o médico vem para o interior buscando melhorar de vida. Ele não vem porque aqui tem shopping, porque aqui tem a praia. Ele vem porque ele quer melhorar de vida. Ele quer apostar no novo e no diferencial. Então, assim, é importante desenvolver principalmente o investimento em estrutura. O médico vai vir sim para o interior se ele tiver um posto de saúde adequado, que lhe ofereça uma qualidade de estrutura para um trabalho médico de razoável a muito bom, e isso a gente vai lutar sempre. Então, assim, é importante a população saber com relação a isso. Muito bem. Doutor, tem que fazer uma breve pausa para a gente fazer esse intervalo combinado. Ó, ainda hoje, a gente, nesse bate-papo franco com o Dr. Rogério, nós vamos receber aqui nos estúdios também Teodorico, médico conhecidíssimo aqui na cidade, vai falar para a gente. Tem algumas questões para serem tratadas, como o veto feito pela presidente, a 10 artigos da lei do médico, um trecho do pronunciamento do presidente da Confederação Médica do país. Isso, Conselho Federal da Medicina. Conselho Federal da Medicina, muito obrigado. Dr. Roberto Dávila. E vamos trazer isso, entre outros aspectos desta paralisação, como a gente pode ver hoje aqui simbolizada num singelo, mas muito coerente. Importante frisar que a adesão foi muito boa. Assim, que praticamente todas as clínicas paralisaram. Em Nova Mutum, apenas 2 clínicas aí mantiveram seus atendimentos, mas na realidade a gente não pode obrigar todos a paralisar. Evidentemente. Mas foi uma adesão de praticamente 98% dos médicos da cidade. É um número positivo. Intervalo comercial, frente a frente, volta já já. Frente a frente de volta nesta terça-feira ao vivo aqui na TV Cidade, debatendo a adesão de profissionais da medicina de Nova Mutum às paralisações nacionais, solidários a entidades e à classe inclusive. Recebendo agora, no nosso segundo bloco, do Frente a Frente, Dr. Teodorico Penteado, um dos diretores do Sindicato dos Médicos no estado de Mato Grosso. Doutor, boa noite, obrigado por atender o nosso convite. Boa noite, eu que agradeço o convite, em nome próprio e em nome do Sindicato dos Médicos do estado de Mato Grosso. A oportunidade de estar aqui esclarecendo para a população esses fatos absurdos que têm ocorrido contra a saúde pública do Brasil, contra a população brasileira e contra a classe médica. Nós falamos aqui, doutor, sobre o programa Mais Médicos, mostramos já o vídeo desses médicos de Cuba, exportados e que estão tentando ser importados agora. Falamos também sobre o Revalida, essa exigência, a ampliação da carga horária da medicina como faculdade, sem a consulta da classe, das universidades e assim por diante. Queria entrar, já abrindo essa entrevista com o senhor, falando do Revalida, agora a estudantes da medicina brasileira, sem essa consulta também ao Conselho Federal de Medicina. Como o senhor vê este aspecto? Pois é, o que vem ocorrendo na realidade é uma tentativa de massacrar a saúde pública e massacrar a classe médica. Qual a intenção desse governo de fazer isso? É tirar uma liderança que existe da classe médica, natural, porque a classe médica é uma classe que tem uma popularidade boa, é a classe que tem influência porque ela está dia a dia com o paciente, né? Então você vê que há uma perseguição desse governo, primeiro aos bombeiros, que é outra classe também, depois os professores, agora os médicos, eles querem destruir qualquer coisa que tenha liderança, com a intenção de trazer o pessoal deles que está em Cuba e substituir. E pôr em risco toda a população brasileira, uma vez que a formação desses indivíduos é precária. Um médico, para entrar no vestibular, ele precisa saber biologia, química, física, matemática, ele precisa estudar com afinco essas matérias,
para poder passar no vestibular. Depois de entrar, ele faz 6 anos de medicina em período integral, queria ressaltar isso aqui. De manhã e à tarde tem que estudar à noite, porque no dia seguinte de manhã tem prova, tem seminário, tem debates. Tem paciente para ele ver quando está já no internato. O médico brasileiro faz 2 anos de internato obrigatório no SUS, no 5º e 6º anos, para todas as faculdades do Brasil. Tá? Numa avaliação nossa, junto à Associação Brasileira de Escolas Médicas, a carga horária da medicina no Brasil dá 2,5 vezes a carga horária do ITA, que é a faculdade de engenharia mais importante da América Latina. Os caras estão falando em aumentar 2 anos para melhorar, eles estão brincando, pô. Eles têm que melhorar a qualidade dos hospitais, eles têm que dar recursos para os médicos, eles têm que, como o doutor Rogério falou, um médico não vai fazer milagre, ele tem que ter uma estrutura no interior. Agora, para completar, eles querem fazer o Revalida como uma retaliação à classe médica, para a classe aqui. Agora, é interessante que para quem vem de Cuba não precisa fazer Revalida. Agora, isso aí é muito estranho, né? Isso aí não tem nem explicação, isso aí não tem discussão. Isso não tem explicação, simplesmente. O cara vai vir de lá e vai começar já a trabalhar sem fazer esse exame. Então, tipo assim, tem algumas propostas aí, que eu estava vendo também, que é a prescrição médica. Parece que estão querendo colocar, tipo, farmacêutico para escrever, algumas pessoas envolvidos nessa área. Eu lembro que alguns anos atrás, vendia-se, na minha época, né, Melhoral, né, em supermercados, aquela coisa toda, e foi começado a ser tirado, né? Tirar, não pode mais, é só na farmácia. Muitos remédios não podem vender sem a receita médica. E agora vai começar a afrouxar a rédea de novo, vai começar a deixar, por exemplo, um farmacêutico, não tem nada contra, mas ele não tem todo o estudo que o médico tem, já prescrever o medicamento? Então, é o que a gente estava comentando, na verdade, esse movimento da classe médica não é para proteger a classe médica, até porque quem já está formado não vai ser muito atingido por isso. É para proteger a população brasileira, porque eles estão propondo um descalabro. E a insistência histérica, tanto do ministro da Educação como do ministro da Saúde e da Presidente, de que eles não precisam fazer o exame Revalida. Agora, o brasileiro que se forma aqui tem que fazer com toda a estrutura que eu acabei de comentar com vocês. Agora, quem vem de Cuba não precisa, quer dizer... É uma brincadeira de mau gosto isso, né? Não podemos dizer que não podemos dizer que há uma boa intenção nisso, né? O senhor acredita que isso é a legalização de um exercício ilegal de medicina? Não há dúvida, porque veja bem, para você prescrever, a gente tem uma carga horária enorme nos primeiros 3 anos de faculdade de medicina, a anatomia, bioquímica, que é uma matéria extremamente difícil, farmacologia, fisiologia e patologia, para você entender, porque quando eu prescrevo um antibiótico para você, não é dar uma receitinha que o pessoal fala, que eu tenho uma raiva desse negócio receitinha, né? Porque quando você está dando a receita para o paciente, você fez o diagnóstico. Primeiro tem que fazer o diagnóstico. Então isso é uma série de informações extremamente técnicas. O paciente, a hora que ele entra no consultório, a gente já está observando a maneira dele andar, o faces dele, se ele está com dor, se ele não está com dor, o comportamento. Daí você vai perguntar o que ele sente, você vai tirar a história, que a gente chama história para essas doenças. Daí você vai interrogar sobre os diversos aparelhos. Daí você vai para o exame físico. Quer dizer, com esse tipo de atitude, um médico com formação boa de clínica, ele resolve 70% dos casos, sem outros exames. Tá? Agora, ele precisa ter essa formação. Porque se ele não tiver essa formação de fisiologia, de farmacologia, de patologia, ele está pondo em risco a vida do paciente, porque ele não sabe onde vai agir o remédio. Ele não sabe como que aquela droga vai agir no seu organismo. Ele não sabe como aquele antibiótico vai entrar no seu organismo, vai ser metabolizado, vai matar a bactéria. Ele não sabe nem dizer que tipo de bactéria você tem naquele local. Então, uma receita, um diagnóstico seguido de uma receita, é um ato de extrema técnica. É um ato extremamente técnico. A pessoa, para fazer isso, tem que estar muito bem preparada. Primeiro, tem que saber física, química, biologia, voltar lá no cursinho. Porque senão ele não vai conseguir aprender bioquímica, fisiologia, farmacologia, não tem como. Entendeu? Sim. Como que o senhor consegue explicar da maneira mais clara esses 10 artigos da lei do ato médico vetado pela presidente Dilma Rousseff? Isso aí foi o último ato de vingança dela, o penúltimo, ela está inventando outros depois, né? Mas
é um ato de retaliação à classe médica e uma exposição absurda da população. Isso é um crime. Eu acredito que esse veto não vai passar, porque vai ser derrubado. Até porque isso é um desmando contra o legislativo, né? Ficou 11 anos trabalhando 11 anos junto com as entidades médicas. Para regulamentar o ato médico. Exatamente. Qual a intenção de regulamentar a medicina? É proteger a população. Foram 11 anos de estudo. A situação está tão grave que na sexta-feira todas as entidades médicas que estão trabalhando junto ao legislativo, tanto no Congresso como no Senado, se retiraram. A Associação dos Residentes, o Conselho Federal de Medicina, a Federação Nacional dos Médicos, todas as entidades médicas que estavam trabalhando juntos se retiraram, enquanto não for derrubado esse veto. Muito bem. Sobre isso, o senhor me permite fazer uma breve pausa. A gente tem o vídeo também trazido aqui pela Associação Médica de Nova Mutum, que está disponível, como bem disse o Dr. Rogério, nesse portal infinito que é o YouTube, entre outras análises sobre o que a gente fala, mas é o doutor que preside o Conselho Federal de Medicina no país, Roberto Dávila. Se eu estiver errado, me corrija. Não, isso não. Ele fala a respeito do veto feito pela presidente Dilma Rousseff. Mais um ato de agressão à categoria, mais um ato de violência, de autoritarismo, em que ela não só nos ofendeu, mas ela principalmente desrespeitou, desautorizou, desqualificou o Congresso Nacional, a Casa do Povo, aonde 11 anos foram jogados na lata do lixo, 11 anos de trabalho, 11 anos de consensos e acordos, 11 anos de 27 audiências públicas, 7 comissões, 3 aprovações pelas casas por unanimidade, e ela desrespeita o Congresso Nacional. Eu penso que o Congresso Nacional não ficará de joelhos, não se submeterá a mais uma medida impositiva, autoritária desse governo. E fomos traídos não só pelo Ministério da Saúde, mas fomos traídos também pelas outras profissões, porque todo o trabalho foi feito em cima de consensos e acordos. Portanto, há um desrespeito também à população brasileira. O que nós estávamos garantindo nessa lei era a proteção e a segurança das famílias brasileiras, porque quem pode pagar médico, quem pode comprar plano de saúde, irá ao médico quando ficar doente. Mas a população mais pobre, mais carente, mais vulnerável, poderá não ser atendida por médico, por outro profissional da saúde, sem a competência técnica e legal para esse atendimento. De qualquer maneira, nós estamos muito confiantes que o Congresso irá reverter, derrubando esses vetos, e nós médicos estamos cada vez mais unidos, cada vez mais fortes e muito orgulhosos de sermos médicos. Mesmo nos fazendo tanto mal, mesmo nos ofendendo, nos violentando, essas medidas autoritárias, muito comuns nos países autoritários, totalitários, teve uma ação muito positiva. Conseguiu unir os médicos brasileiros contra esse estado de coisas, e estamos cada vez mais preparados para denunciar toda essa desassistência, todo esse caos que foi instalado na saúde nos últimos 12 anos e meio. Portanto, nós vamos reagir fortemente. Estamos organizando as 3 entidades junto com a Associação Nacional dos Médicos Residentes, mas o CFM, FENAM e AMB nunca estiveram tão unidos, e estamos programando paralisações, protestos, greve até por tempo determinado. Eu espero que os sindicatos deem um comando nesse sentido, mas procurando não penalizar mais esse sofrido povo brasileiro.
brasileiro. Nós precisamos do apoio da população, queremos esse apoio e nós vamos continuar trabalhando no sentido de esclarecê-los e convencê-los a que eles saibam com certeza quem são os responsáveis por esse descaso na saúde, por esse caos. Muito bem. De uma maneira, em síntese, pelo que a gente consegue identificar, o governo federal, o senhor pode ficar à vontade em querer ou não responder, o governo federal identificou um potencial em liderança, que seria a classe médica em virtude do contato constante com a população, de várias faixas etárias e também de várias classes sociais, e começa a fazer a sua retaliação, bem como disse a respeito de professores e outros servidores. E também é uma estratégia política, o senhor vê nesse sentido essa questão dos cubanos, dos brasileiros cubanos? Sem dúvida nenhuma. É pensar no futuro para que o PT se mantenha? Sem dúvida nenhuma. Mais uma vez, o PT de forma arbitrária e criminosa, né? Nós já temos aí um mensalão, já temos antecedentes não muito interessantes para o PT. Eles mandaram para Cuba esse pessoal, como nós vimos naquele vídeo, né? E você viu o sistema de seleção, né? Ninguém perguntou se sabia física, química, biologia, perguntou se sabia sobre Stalin, Lenin, você entendeu? Se trabalhou na comunidade do MST, se invadiu terra. O critério de seleção foi esse. Esses indivíduos vão, como o Rogério lembrou bem, lá eles têm a formação dos 3 anos, enquanto a gente tem fisiologia, farmacologia, bioquímica, anatomia, eles têm lá Lenin, Stalin, Trotsky, você entendeu? Esses indivíduos, eles podem... Primeiro curso é guerrilha, então. Guerrilha. Tem, inclusive, tática de guerrilha faz parte, né? Eles vão vir aqui para fazer qualquer coisa, mesmo medicina, porque medicina eles não têm competência para fazer dentro do Brasil. Para vocês terem uma ideia, em Cuba existem, né, em todo o bulário deles, 120 remédios. Então nem os remédios que a gente dispõe aqui eles conhecem. Eles não sabem como receitar. Daí o governo, numa propaganda mentirosa, que